Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas aplicações, né, de planilhas eletrônicas. O que são planilhas eletrônicas, né, pessoal? São ali as planilhas como o Excel, o Google Planilhas, na qual a gente consegue analisar dados, utilizar essa ferramenta aí para análise de dados, fazer organização de dados. Então, ela é muito utilizada dentro da estatística, né, do estudo e análise, principalmente na questão de organização dos dados, né, e até mesmo para fazer operações. E hoje, então, eu vou destinar esse vídeo para a gente conhecer um pouquinho da ferramenta, né, e fazer uma prática utilizando aí o Google Planilhas. E por que a gente vai estar utilizando o Google Planilhas hoje? Né? O Google Planilhas, diferente do Excel, que você precisa ter o programa comprado, né, o pacote Office, ou mesmo individualmente comprado o Excel, o Google Planilhas, a partir do momento em que você tem uma conta Google, por exemplo, um Gmail, tá? Então eu vou logar aqui, no caso eu vou usar o meu login institucional, tá? Da instituição em que eu trabalho, você vai ter acesso a um Drive, né, o Google Drive, no qual onde você consegue compartilhar arquivos, né, guardar os seus dados, e isso facilita muito. Tá? Você pode estar salvando ali e editando esses arquivos de forma remota, sem necessariamente estar ocupando o espaço do seu computador, né, ali na sua memória. Bom, então o primeiro passo, né, você acessar o seu Drive, tá? Então a gente vai aqui entrar Drive, o Google, você pode estar pesquisando, tá? Então, Google Drive, tá? Eu vou entrar aqui então pelo meu Google Drive. Ele vai pedir assim, acessar o Google Drive. Eu já estou logado na minha conta Google, então eu vou diretamente, tá? Acessar aqui o meu Drive pessoal, ok? Se você estiver logado também com a sua conta pessoal, Google, você vai ter acesso a esse material, tá? Bom, aqui você tem a opção, por exemplo, de novo. Nessa opção de novo, você pode estar criando aqui pastas, né, fazendo uploads de arquivos no seu computador, né, upload de pastas, se você quiser já subir alguma pasta com alguns documentos. Você tem acesso ao documentos Google, né, a planilhas, apresentações, formulários Google, entre outros, né, desenhos, até mesmo aqui no caso de Jamboard, script do Google Apps, etc. Né? Você tem um rol aqui de aplicativos que você pode estar utilizando. No nosso caso, né, você viria aqui e clicaria em planilha Google. Né? Então ele vai abrir para você aqui uma planilha de dados, na qual você pode fazer a edição. Né? E você começa a trabalhar então aqui com essa edição. Então, você pode nomear, né? Vamos colocar aqui prática, né? Só para a gente colocar aqui em cima, prática. Tá? Ele já vai salvando. Bom, primeiramente, né, como que trabalha e como que funciona essas planilhas eletrônicas? Ela tecnicamente é uma matriz. Né? Quando a gente fala uma matriz, ela é uma grande tabela, tá? Organizada aí por linhas e colunas. Né? Então as colunas recebem aqui as letras. Né? Então você tem aqui a coluna A, a coluna B, a coluna C, a coluna D. Certo? E você tem as linhas, então linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8 e assim por diante. E quando você tem intersecção dessas linhas com essa coluna, você gera para o que a gente chama ali de célula. Tá? Então você tem aqui no caso essa célula. Que célula é essa? É a célula A1. Perfeito? Essa célula é a célula B1, essa célula a B2, essa célula a C3. Então ela vai ter um posicionamento. E isso é muito utilizado e explorado, principalmente para quando a gente vai trabalhar a questão de fórmulas. Né? Então, quando eu quero padronizar uma expressão, calcular uma expressão, ao invés de eu inserir o valor numérico, né, eu insiro aonde esse valor numérico está. Isso garante que eu possa, né, se eu porventura alterar um valor numérico, eu vá receber ali, então, uma alteração também no resultado. Perfeito? Então, essas células, elas podem estar recebendo aí variáveis numéricas, então elas podem receber um número, ou ela pode receber uma variável de texto, né, o que a gente chama de string. Então, vamos colocar aqui uma situação.
na qual a gente vai considerar distância percorrida, né? Distância percorrida pelas pessoas. Então, vou colocar aqui pessoa, né? Então, eu tenho aqui pessoa, ok? Tenho aqui pessoa, daí distância percorrida, tá? Eu estou pegando aqui uns dados aleatórios, tá? Percorrida, distância percorrida, tá? Então, eu estou inserindo aqui valores nessas células que são texto, tá? Tempo, tá? Tempo que ela levou para fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, vou pegar algumas pessoas, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, 4, 5, né? 6 pessoas, né? Digamos que nós tenhamos 6 pessoas. Então, pessoa 1, 2, 3, 4, até a pessoa 6. Tá? E a gente tem aí, então, né, a distância percorrida. Por exemplo, a primeira pessoa aqui, ela percorreu 200 metros. A segunda pessoa, eu vou inserir aqui um valor numérico, ela percorreu 500 metros. Né? A outra, ela percorreu 1000 metros. A outra, 800 metros. A próxima, 700 metros. E a última aqui, a gente vai colocar 850 metros. Tá? E cada uma delas levou um certo tempo para realizar percorrer essa distância. Né? Digamos aqui que esse levou 10 segundos, esse aqui levou 15 segundos, eu estou pegando dados aleatórios, tá, gente? Aqui 25 segundos, esse aqui levou 50 segundos, esse daqui levou de 9 segundos, né? E o último ali levou 40 segundos. Tá? Então, tenho ali a nossa distribuição. Então, a gente tem aqui nessa célula, recebeu uma variável de texto, né? Aqui recebeu um texto, aqui recebeu um texto. Aqui é a minha ordinação, né? A pessoa 1, eu dei uma ordem aqui para descrever as pessoas, e aqui eu tenho as variáveis, então, numéricas. No caso aqui são números inteiros. Perfeito? Tenho aqui a organização. Isso é muito utilizado dentro da estatística descritiva, né? Você organizar os dados que você está trabalhando. Né? Um dos passos da estatística descritiva é exatamente esse, né? Agora, o mais importante, o que que eu posso fazer aqui, né? Sabendo do que se trata esses dados? Por exemplo, se eu quero saber a velocidade média, vamos colocar aqui, velocidade média. A velocidade média de cada uma das pessoas. Perfeito? Quero aqui descobrir quanto que é a velocidade média. Bom, primeiramente, né, o que é a velocidade média? A velocidade média é a razão, né, entre a distância percorrida e o tempo, certo? Então, se eu pensar nisso, se eu quero calcular a velocidade média, eu tenho que pegar a distância e dividir ela pelo tempo. Tá? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer um por um? Não, né? Eu vou inserir aqui no Excel, desculpe, né? Na planilha eletrônica, uma fórmula para que ele faça essa operação para mim. Como que eu defino uma fórmula numa planilha? Eu coloco igual. Isso eu estou dizendo que essa nossa célula, que no caso é a D2, ela vai receber uma expressão. Perfeito? Qual que vai ser essa expressão? Essa expressão, ela vai pegar esse aqui, ela está até já me dando uma guia, né, uma sugestão, tá, de como fazer. Eu vou fazer aqui no caso a distância. A distância da pessoa 1 está localizada aqui, ó, na B2, ó, 200 está na célula B2. Note que ele colocou aqui para a gente B2. E eu vou fazer B2 dividido, então, pelo tempo. O tempo da pessoa 1 está localizado na C2. Então, eu vou colocar aqui C2. Então, ele vai receber, né, essa célula vai receber o valor da B2 e dividir pelo valor da C2. Tá? E automaticamente ele vai me retornar aqui, que é 20. Tá? Então, a velocidade média é 20. Note que ele já colocou aqui, né, uma sugestão de preenchimento automático. Por quê? Se eu preencher essa célula com essa fórmula, eu quero repetir a mesma fórmula para as células abaixo? Tá? Se for sim, eu dou um OK. Ele automaticamente aqui já trouxe para nós, né, os resultados aqui da velocidade média para os demais, né, para as demais pessoas. Olha que bacana, eu já tenho aqui os dados. E o bacana de fazer isso é que se eu, por exemplo, errei, né, não era 200 aqui eu digitei errado, não era 200, era 300.
Se eu trocar aqui para 300, automaticamente ele vai estar trocando aqui também, certo? Ele também vai fazer a troca. Então é uma recomendação aí muito bem utilizada aí para quando você vai trabalhar dados. Uma outra função bacana é que eu posso trabalhar com totais. Tá? O que seria totais? Digamos que essas pessoas estavam em um revezamento. O que eu quero dizer em revezamento? Cada um percorreu uma parte do trecho, né? E eu quero saber qual foi a distância em total percorrida. Né? O que seria a distância total percorrida? Seria a soma de todas as distâncias. Né? Então eu poderia vir aqui igual, poderia fazer aqui somar, né? Então somar um por um, ou usar aqui o sum, né? No caso, ou digitar aqui soma, tá? Soma de quem? Né? Então, soma, eu abro aqui um parênteses e eu seleciono as células que eu quero que ele some. Então, ele já vai fazer a famosa autossoma, ele vai somar os valores que estão nessa coluna que eu selecionei aqui. Ele vai me retornar, então, que a distância percorrida no total foi de 4.550 metros. Tá? O tempo, eu poderia fazer a mesma coisa, igual, ele vai me dar a sugestão aqui do sum, que seria a soma, é o mesmo. Então, o tempo total percorrido seria aqui, então, de 169 segundos, né? Se a unidade aqui for em segundos. E aqui eu poderia, por exemplo, ver qual que seria a velocidade média, então, dos participantes, né? A velocidade média seria de 23, considerando este valor dividido por este, ou seja, a distância total pelo tempo total. Então você tem aqui uns recursos muito interessantes para ser trabalhados. Tá? Então o Google Planilhas ele ajuda muito a gente a fazer isso. Mas eu deixei aqui, né, aqui em probabilidade estatística, dados aqui, né, para questões. Eu tenho aqui uma prática com planilhas eletrônicas. Né? Então no caso, eu tenho aqui um conjunto de dados. Aqui nós estamos trabalhando com 6 empresas, né? A SA Júnior, né? Cardoso Corp, a Pretos SA, a Oleron Indy, né? A Statcorp e a Prob SA. Então aqui a gente tem um data frame, né? Com alguns dados. Então quantidade vendida do produto A, o preço de venda do produto A para cada uma dessas empresas, a receita de A, né? Quanto que A deu de receita, a quantidade de B, o preço de venda de B, a receita de B e aqui receita totais. E aqui embaixo também totais. Tá? Bom, primeiro, note que eu recebi esse data frame, eles não têm dados, né? Ele tem os dados ali já impostos, mas eu queria, por exemplo, calcular a receita. Como que eu calcularia a receita? Né? Como que eu faço a receita nesse caso? A receita seria exatamente a quantidade que foi vendida do produto A vezes, daí a gente usa o asterisco, tá? Pelo preço de venda. Tá? Então eu formulei aqui, ó, que se ele pegar esse valor vezes esse, ele vai ter a receita do produto A para a empresa SA Júnior. E aqui ele já me deu a sugestão de auto-preenchimento. Ok? Vou clicar aqui em OK. Ele auto-preencheu aqui, que ele não precisava. É só voltar. Né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Também posso clicar aqui nesse cantinho e arrastar para as demais células. Ele vai replicar a forma. A receita de B eu posso estar obtendo da mesma forma. Então, como que eu vou obter a receita de B? Eu vou pegar a quantidade de venda de B e multiplicar pelo preço de venda de B. Tá? Então, automaticamente aqui eu também tenho quanto que foi a receita de B. A receita de B para cada uma dessas empresas. Ok? Aqui está, receita total. Como que eu obtenho a receita total? A receita total, se elas vendem A e B, seria a receita de A mais a receita de B. Então, eu posso fazer aqui, ó, igual, eu vou pegar a receita de A, vou acrescentar a receita de B, e automaticamente aqui eu tenho, então, a receita total da empresa SA Júnior. Tá? E repliquei aqui para as demais. Olha que legal. Então, eu estou em receitas, a receita descritivamente da empresa A, né, do item A para cada uma das empresas, para o item B e para a receita total de cada uma delas. Digamos que eu queira saber, então, por exemplo, qual foi a quantidade total, né, de produtos vendidos, né, do item A, vendidos A. Posso vir aqui e realizar, então, a soma desses valores.
Então, do item A foram vendidos 9.100, né? 9.100 unidades. A receita total gerada em A, considerando todas as empresas, né, seria também a somatória desses valores. Então, o A aí teve uma receita total de R$ 10.522,5, né? Também poderia ter aqui a quantidade de venda total do item B, também chamando aqui a soma desses valores, né? Então foram vendidos aí 44.064. O preço a gente depois vai discutir aqui. A receita de B, a receita total de B, considerando todas as empresas. Tenho aqui então R$ 148.905,6. E a receita total de todas as empresas, né, levando em consideração todas elas, também a somatória teria aqui o total, então, de 159.428,10,1 reais, né, de receita total, considerando todos os itens, né, item A, item B e todas as empresas. Por que eu não preenchi aqui preço? Né? Porque seria difícil, né? Vou somar os preços, né, de cada item, cada empresa vende ali por um valor diferente, né? Eu acho que é tanto quanto complicado. O que seria ideal aqui? Eu calcular, por exemplo, o preço médio. Né? Qual que é o preço médio? Né? A empresa aqui vende por 1,20, a outra por 90, aqui por 2,30. Então, poderia usar aí o preço médio do item A, levando em consideração. Então, eu poderia vir aqui igual e pedir a média. Tá? Então, aqui no caso, ele média, né? É valor médio. Eu não quero valor médio, eu quero min, tá? Ou média. Né? Então, eu quero a média de quais valores? Desses valores aqui. Tá? Então eu vou selecionar essa coluna, vou dar um Enter. Ele vai falar que o preço médio de A, então, né, entre as 6 empresas, é de 1,39. Tá? Valor médio. Até esse aqui é meio que um outlier, né? Ele foge muito dos valores dos demais, né? Mas muito bem, 1,39 preço médio. E o preço médio de B, eu poderia vir aqui então também, média, tá? Pegar a média dos valores então dessa coluna, dos preços de cada uma das empresas de venda. Eu teria aqui que o preço médio seria de R$ 3,44. Perfeito? Né? Então, nós temos aqui as planilhas eletrônicas aí como recurso muito grande para análise, né? E também para automação de dados, né? Você conseguir trabalhar com dados com maior agilidade. Tá? E um dos exemplos mais claros que a gente pode dizer é que, por exemplo, se a gente pegar o IBGE, eles trabalham exatamente com isso daqui. Isso aqui é uma tabela retirada. Eu fiz um tratamento dela antes, mas ela é retirada diretamente do censo demográfico do IBGE de 2022, no caso da população quilombola. Então, aqui a gente tem valores referentes às regiões, né? Então, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e depois ali nós temos os acessos às unidades da federação ou os estados, né? Então, aqui ele traz a população total, então, nesse caso aqui é o total, né, de quilombolas na região norte, faz também uma relação ao total de quilombolas em território quilombola, fora do território quilombola. Então, note que do total você tem mais quilombolas fora do território do que dentro do território, no caso na região norte. Aqui ele traz uma perspectiva em percentuais, né? Então, total 100%, né? O total das relações. Então, você tem 31,32% dos quilombolas no território e 68,68% fora do território. E aqui a gente consegue tratar esses dados, né? Trabalhar com esses dados, usando as expressões que a gente acabou vendo. Né? Note que aqui no Acre você não tem dados, né? Por algum motivo, não diferentes. Tá? A mesma coisa acontece aqui para Roraima, né? Não temos dados referentes a isso. Mas, né, as planilhas então são utilizadas aí para fazer análise de dados e você utilizando essas ferramentas mais básicas como somatório, média, algumas fórmulas ali ajuda você a automatizar esses sistemas, certo?
Pessoal, espero que esse vídeo ajude você a compreender um pouquinho mais a estatística descritiva, né, a análise de dados ou mesmo a organização de dados e a importância da planilha de dados, né, planilhas eletrônicas, para você conseguir organizá-los e colocar numa disposição mais fácil de entendimento e até mesmo para ser trabalhado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.